Confesso pra vocês que eu já estava preparado para chegar nessa altura do campeonato, depois do Vila Nova fazer jogos contra Ponte Preta e Sampaio Corrêa. Eu já estava preparado para chegar aqui e falar assim: ah, o Vila Nova já tá se organizando para subir para a Série A, o Atlético vai ter que enfrentar um monte de confrontos diretos, o Vila tá mais bem encaminhado. eu estava preparado para falar isso, mas eu não estava preparado para falar que o Vila Nova está jogando fora suas oportunidades de subir para a Série A no ano onde ele tem mais chances de conseguir esse acesso que luta há tantos anos para conseguir, né? E vai ser difícil fazer uma análise desse jogo sem deixar você, torcedor do Vila Nova, meio triste. Então vamos falar desse jogo agora. Fala aí, torcedores que estão possessos com oportunidades perdidas. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Vai deixando seu like aqui, se inscreve no canal, marca o sininho para acompanhar os próximos lançamentos. E sem mais delongas, vamos falar de uma derrota do Vila para um Sampaio Corrêa com invencibilidade de 8 a 10 jogos, né? E essa vitória vai deixando o Vila mais longe do tão sonhado acesso. Faltando 10 rodadas para terminar a Série B, a gente vê um acontecimento bem ruim, tá? E assim, vocês sabem muito bem que eu sou imparcial nas minhas análises e que eu enfatizo todos os times quando eu estou fazendo, né, a avaliação do pós-jogo. Tanto o adversário quanto o time mais em foco, que nesse caso é o Vila Nova. Mas vamos iniciar aqui falando sobre o Sampaio Corrêa. Por quê? O Sampaio Corrêa, ele vinha de uma invencibilidade muito esquisita, porque eram praticamente só empates, né? Tanto é que essa invencibilidade não satisfez a diretoria do time, que demitiu seu técnico e trouxe o Marchiori para assumir esse comando tático, esse comando técnico. E sobre o comando dele, o Sampaio Corrêa conseguiu encontrar sua primeira vitória, né? Depois de longo tempo sem vencer, na rodada passada contra a Chape. E aí, o Sampaio chega para jogar em casa contra um Vila Nova que empatou em casa na rodada passada contra a Ponte. E mostra que essa troca de comando fez toda a diferença. O Sampaio vence e convence, tá? Nessa rodada, consegue uma vitória importantíssima para se afastar da briga contra o rebaixamento. Enquanto isso, nós temos um Vila Nova, que no início da Série B, eu inclusive falei isso em um dos vídeos, tinha um dos, se não o melhor futebol da competição, tá? Jogava no 4-2-4, com uma linha ofensiva bem avançada, marcando saída de bola, pressionando o adversário ao erro, aproveitando os erros adversários, reforçando sua zaga na parte ofensiva com jogadas aéreas e na parte defensiva também tomando poucos gols. Ou seja, tinha a melhor defesa do campeonato, não era o melhor ataque, mas era uma das equipes mais efetivas, mais eficientes e chegou a liderar a Série B. E aí vai chegando agora a reta final e o Vila foi perdendo oportunidades em casa, foi perdendo pontos em casa, foi tendo derrotas inesperadas, em alguns jogos jogando bem, ainda não conseguia vencer, apenas levava um empate, às vezes até perdia, mas não jogando mal, mas perdia. Só que no jogo de hoje o Vila jogou mal, essa que é a verdade, tá? O Vila Nova entrou em campo com o Denis no gol, a zaga titular, Doma e Donato na zaga, laterais Gelado e Léo Duarte, no meio Ralf e Igor Henrique, ou Lourenço, se você preferir falar, porque na frente seria o Lourenço ou Igor Henrique, né? O Caio Dantas, Guilherme Parede e Juan Christian. E esse é o time que deveria ser aquele que leva perigo pro adversário, aquele time que pressiona a saída de bola, jogando no que seria o 4-4-2, mas não foi isso que a gente viu em campo, tá? A armação que deveria ser o 4-4-2 estava funcionando mais como um 4-5-1, com geralmente o Guilherme Parede ou o Caio Dantas isolados lá na frente para puxar contra-ataque na correria. E o Vila não funciona desse jeito. Quando estava sendo treinado pelo Claudinei Oliveira, enquanto jogava com as linhas avançadas marcando saída de bola adversária, conseguiu a liderança da Série B. Quando parou de avançar seus jogadores e ficou recluso na defesa, muito recuado, chamando o adversário pro campo defensivo vilanovense, o Vila começou a decair. Foi nesse momento, com esse posicionamento, que o Vila começou a
perder posições, perder alguns jogos, empatar jogos importantes e perder pontos cruciais na briga contra o acesso, na briga pelo acesso. E aí, galera, hoje o Sampaio Corrêa, bem agressivo no seu meio de campo, foi melhor na partida. Primeiro tempo, o jogo foi um pouco equilibrado no início ali, né? Até sair o gol do Vila, inclusive coisa que aconteceu no jogo passado contra a Ponte. O Vila sai na frente, né? Com uma jogada ali dentro da área, cabeçada do Caio Dantas, que encontra o Igor Henrique saindo de frente com o goleiro. E aí, finalização e gol do Vila. Só que no jogo passado, o Vila dormiu depois que fez o gol, logo na sequência já levou o gol de empate, e nesse jogo aconteceu quase a mesma coisa. Demorou um pouquinho mais para o adversário empatar, mas mesmo assim, o Sampaio Corrêa, depois que levou o gol, se tornou superior ao Vila, mais do que já estava, né, até levar o seu golzinho. Utilizando a inteligência de jogadores maduros, como é o caso do Pará, que deu passe para o Ítalo, que já tem seus 34 anos, o Sampaio chegou ao gol de empate, né? Um lançamento incrível, um belo toque, rasgou a defesa do Vila e finalização do Ítalo para o gol do Sampaio. E foi pro intervalo com um empate muito merecido, tá? E assim, segundo tempo viria, e era interessante que as equipes viessem equilibradas, no caso pro Vila Nova, né? Que precisava do resultado para continuar, né? Mais acirrado na briga pelo acesso. O Sampaio Corrêa está lutando contra o rebaixamento, então é importante vencer para poder escapar e ter um alívio, né? E foi o que o Sampaio Corrêa fez. O Sampaio Corrêa veio para competir no segundo tempo. O Vila veio bem abaixo, muito abaixo, tá? Começo do jogo, o Denis Júnior salvou o Vila em várias jogadas, vários lances, chute de fora da área. O Denis fez uma defesaça. O Sampaio Corrêa teve uma finalização de fora da área, um chutaço. A bola desviou ali no caminho, na trajetória, e aí venceu o Denis Júnior e foi a virada do Sampaio para 2-1. E o Vila pouca coisa esboçou, tá? Não foi um jogo como, por exemplo, o da Ponte Preta, onde o Vila empatou, mas competiu o jogo inteiro e perdeu muitas chances. Tudo bem, houve chances perdidas, principalmente com o Guilherme Parede, que na minha opinião era o único jogador que ainda arriscava alguma coisa, tá? Ele finalizou aos 27 minutos mais ou menos, e aí o goleiro do Sampaio fez uma defesaça, e lá no final do jogo, quase no último lance, uma outra finalização de dentro da área, e o goleiro do Sampaio com a perna conseguiu tirar o que seria o empate do Vila. E seria muito injusto com o Sampaio Corrêa, porque durante todo o jogo o Sampaio foi melhor, tá? E com isso o Sampaio vence, faz seus 3 pontinhos em casa e vence a segunda seguida, que é algo inédito, né, nessa Série B desse ano. O Sampaio conseguiu 2 vitórias consecutivas, se afasta da briga contra o Z4 um pouquinho, respira. Enquanto isso, Vila Nova, e agora vai o recado pra você, torcedor do Vila, tá? Eu sou imparcial, tá? Nas minhas análises, vocês sabem muito bem. E eu não tô nada feliz mesmo, em ver o Vila, que tem uma chance de ouro em 2023 para subir para a Série A, ver o Vila desperdiçando essa oportunidade. Vai ficando cada vez mais difícil porque as equipes lá de cima estão começando a despontar. Guarani vai muito bem, o Vitória venceu na última rodada, Sport venceu na última rodada, o Novo Horizontino teve uma vitória espetacular em cima do Ceará, né? O Criciúma venceu seu jogo direto também contra o Mirassol, e o Vila, que dependia só de si, porque afinal está enfrentando equipes da parte de baixo da tabela, empata um jogo e perde o outro. E o próximo jogo também é com a equipe da parte de baixo da tabela. Se não me engano é a Chapecoense. Se não for, coloque o time aqui nos comentários que eu não tenho certeza. Mas eu acredito que seja a Chapecoense. E aí? Vai continuar desperdiçando oportunidades? Porque chance pra subir ainda tem, tá? E por que eu falei que eu fiquei triste? Porque eu valorizo o futebol goiano, vocês sabem disso. Por mais torcedor do Atlético que eu seja, eu quero ver o futebol goiano despontando na Série A. Seja com apenas o Goiás, eu preferia que fossem mais times, mas seja com o Goiás e o Vila, se for o caso, subindo, seja com os 3, de preferência, né? Óbvio que como torcedor do Atlético eu quero que o Dragão suba, mas se for pra subir algum time que não seja o Dragão, que seja o Vila. E aí o Vila fica desperdiçando a oportunidade de conseguir esse tão sonhado acesso logo na reta final do campeonato. E se não tiver um choque de realidade para mostrar a atual situação da tabela e os riscos que o Vila está correndo de continuar na Série B o ano que vem, vai ficar difícil, tá? Vai ficar bem difícil
e cada vez mais a Série B vai se definindo, né? Ainda pode ser ultrapassado pelo Atlético. Isso seria bem ruim do perfil, pensando do lado psicológico, para a galera do Vila. Afinal, eles vêm se gabando, e com razão, tá? De que faziam uma campanha melhor do que o Dragão. Mas depois da troca técnica para o Jair Ventura, o Atlético deu uma ressurgida e volta aí a despontar, né, como possível postulante ao acesso, por mais que ainda esteja atrás do Vila, né? Porque afinal o Atlético ainda joga. Só que o Atlético pode ultrapassar o Vila. Vai jogar em casa, numa disputa direta contra o Criciúma. Se vencer, ultrapassa o Tigrão e aí bota a pressão ainda maior no Colorado. O negócio não tá legal pro Vila e essa derrota pode custar caro, bem caro, para as pretensões pro restante da temporada. Abrir o olho e voltar a jogar como jogava no primeiro turno. Ou vai ser assim, ou Série B 2024. Essa é minha opinião, eu sei que não é muito legal, eu tô falando com você, torcedor do Vila, porque é a realidade, com toda imparcialidade, mas eu quero abrir os olhos pra vocês pra realidade que tá acontecendo. Se você curtiu, deixe seu curtir aqui embaixo. Se não curtiu, pode deixar o joinha pra baixo, mas coloca nos comentários a sua opinião, tá? Se inscreve no canal e marca o sininho pra acompanhar os próximos vídeos. Vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos lançamentos. Um abraço do torcedor atleticano.